Super Rádio Tupi. Com o presidente André Siciliano e o cientista político pré-candidato à presidência Felipe Dávila, está aqui do meu lado o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, está quem não se lembra do PT. Ou seja, com muita honra. Entusiasta da campanha e da eleição de Lula à presidência mais uma vez. Essa polarização não vai ser desmanchada? Não há uma terceira via? Vamos ter uma luta de Lula com Bolsonaro na próxima eleição? Presidente André Siciliano, bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui com o pré-candidato do Novo. E é bom que a gente possa ter na política as pessoas que estão fora e que venham contribuir. Eu era do mercado financeiro e entrei na política no ano de 95, me filiando ao PT, sempre fui militante, meu único partido. E é isso, as pessoas às vezes falam fora, tem que vir para participar, para mudar. Eu tentei assim em 96, quando eu fui candidato a prefeito na cidade de Paracambi, perdi a eleição, Francisco, por 97 votos, a primeira eleição que eu disputei. Depois me elegi deputado estadual, depois 2 vezes prefeito, estou no 4º mandato de deputado estadual. Não me envergonho de ser político e não me envergonho do meu partido, ao contrário, tenho uma honra. Então, em relação à terceira via, eu acho que está muito polarizado, mas é bom que tenhamos outros candidatos para que a gente possa ter uma alternativa, né? Logicamente eu vou defender meu candidato, vou defender as propostas do meu partido, mas é sempre muito, muito bom que as pessoas possam entrar na política, possam discutir, trazer novas ideias. Agora eu acho difícil porque eu tenho analisado algumas pesquisas, e seguramente o Felipe também, que é cientista político, quando você tem um candidato, que era o caso do Ciro Gomes, com 7, 8, 9, 10, e temos 2 candidatos muito definidos, muito claramente, que é o presidente Bolsonaro e o presidente Lula, fica sempre muito difícil de você viabilizar uma terceira via. A gente acompanha os números e teria, se tivéssemos um único candidato, um terceiro candidato, sim, aí sim. Mas, por exemplo, agora o Moro, com a entrada do Moro mais definitivamente, eu acredito que aí ainda piora mais ainda para a terceira via, porque será que o Ciro Gomes vai abrir mão? Será que o Dória vai abrir mão? Então, para ter uma possibilidade de ter um terceiro candidato, não dá para ter mais 3, mais 4. Então, essa é a minha opinião. Logicamente, eu respeito a opinião de qualquer um. Vejo a mídia, né, a grande mídia, querendo construir uma terceira via a todo custo. E, de novo, eu acho que a entrada do Moro mais firmemente, inclusive agora o próprio Ciro, eu acho que ele vai desidratar, né? Mas a gente tem outros candidatos, inclusive o Felipe. E é bom que a gente possa debater o Brasil, debater ideias e debater alternativas na área da administração pública federal. O que o senhor tem pensado no futuro breve, próximo, para o ensino médio no Estado? Bem, primeiro, Francisco, essa semana nós fizemos lá uma homenagem àqueles alunos da escola pública ali em Olinda, em Nilópolis, onde 6 alunos passaram para aquela Olimpíada de Matemática que esse ano será virtual na China. Mas é uma experiência do colégio excepcional e nós vimos lá os depoimentos. E em um certo momento o professor falou que ele fez uma pergunta em relação a essa questão da ansiedade do jovem nas escolas. Falou que foi unanimidade na sala de aula. E por acaso, naquele mesmo dia, eu estive até ontem, né, como governador interino, e vencia um prazo de sanção de um projeto de lei que criava um programa para atender os jovens, para criar na rede pública estadual um atendimento aos jovens na área psicossocial. Fundamental. Um projeto, então, do deputado Luiz Paulo, hoje no Cidadania, mas Luiz Paulo foi presidente, inclusive, do PSDB no Estado, uma boa figura, um belíssimo deputado. E já estamos conversando com o secretário, vou falar agora com o governador que chegou hoje de viagem, para que a gente possa fazer esse atendimento na rede. A gente sabe que a pandemia, quando chegou, e a gente teve acesso aos números mais em fevereiro de 2020, e quando chegou março, aquele momento era crucial e a gente tinha que ter fechado mesmo as escolas naquele primeiro momento, porque se dizia que pegava de qualquer forma na superfície, o contato, que o vírus ficava 24, 48 horas, ninguém sabia o que era aquilo. Então naquele primeiro momento eu acho que foi acertado, porque um aluno pega em casa ou pega na escola
o vírus, ia levar para casa, para os pais, para os avós. Eu acho que foi bem acertado. Agora foi suporte para que os alunos pudessem ter o meio de fazer a aula, né, virtual. Mas mais que isso, Felipe e Francisco, é isso, é precisar dar uma atenção. E a atenção no município é o fundamental e a pré-escola, o estado, o ensino médio, pouquíssimo ensino médio federal através dos institutos do Pedro II ou mesmo de escolas particulares, mas o estado precisa implementar esse programa para que a gente possa ajudar e atender esses alunos, porque é uma idade perigosa de 15 a 29 anos. E a gente precisa ter atenção. O ensino médio, ele tem uma evasão imensa, Francisco. Como disse o Felipe, eu fui prefeito, Felipe, 2 mandatos na cidade de Paracambi. A gente fez um trabalho belíssimo na educação. Eu mais que dobrei o número de alunos na rede pública municipal. O aluno, no período que eu fui prefeito, com 5 anos, copiava do quadro. Botei todas as crianças a partir de 3 anos de idade na sala de aula, já no primeiro ano do mandato. Quando você pega e compara o IDEB da região metropolitana, você vê que Paracambi sempre, se não o primeiro, o segundo. Porque foi um trabalho de base que fizemos em 2001. E a escola pública pode melhorar muito. Primeiro é o compromisso dos pais, tem que acompanhar os filhos na escola. E botar o filho muito cedo na escola. Quando você põe uma criança de 3 anos na escola, com 5 anos ela vai ler e copiar do quadro. Quando você põe uma criança de 6, 7 anos na escola, no primeiro ano ela vai brigar com a professora, vai xingar, vai bater na professora. Então a gente precisa criar essa cultura de botar as crianças na escola, porque é a base de tudo, o ensino infantil, a pré-escola, depois o ensino fundamental, para que a gente possa ter um melhor rendimento no ensino médio e superior. Nós vimos aqui que mais de 50% dos alunos que começam o primeiro ano do ensino médio, ele não termina. E dos que terminam, menos de 20% ingressam no ensino superior. Então, a gente precisa mudar essa lógica. E esse exemplo lá em Nilópolis, em Olinda, é fundamental. E é isso, a gente precisa dar o apoio psicológico nesse momento, porque tem muitas crianças, muitos jovens, muitos alunos passando por esse problema, que assola o Brasil inteiro e o mundo inteiro, esse momento de pandemia. Então, vamos torcer para que a gente possa implementá-lo na rede pública estadual e dar exemplo também para a rede pública particular. Meu Deus, é só o que a gente quer. População em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro, mas uma coisa que a gente pode estender para todo o Brasil. Aqui no Rio, 7 mil pessoas no começo do ano estavam contadas, né, no censo feito pela Ação Social Carioca ao relento, né? Vivendo de favores, de migalhas, de pequenos trabalhos. Algumas pessoas até que trabalham, mas não tem dinheiro para voltar para casa, não tem como fazer senão morar na rua. Presidente André Siciliano, e aí? O negócio passou assim do suportável. Como é que a gente enfrenta isso aí? O que o senhor tem feito a respeito disso? Como é que estão seus pares lá na Assembleia Legislativa se movendo a respeito disso, o governo do estado? Me conta aí. Primeiro, vou dizer que esse problema aflige não só a capital, mas outros municípios do estado. Também. Nós temos na capital famílias inteiras, muitas delas egressas, inclusive, de todos os municípios. Temos famílias de todos os municípios da região metropolitana e algumas famílias de municípios do interior. São famílias que perderam o emprego, perderam a renda e não tinham mais o dinheiro para pagar o aluguel. Tem famílias, inclusive, Francisco, morando em barracas de camping no centro da cidade. Então, a Assembleia fez uma doação à capital, como já tínhamos realizado no ano passado para outros municípios, fizemos agora para a capital. Para acolher essas pessoas, essas famílias. Não só famílias, temos todo tipo, temos egressos do sistema penal, temos dependentes químicos, mas a Assembleia doou 20 milhões de reais, fruto de economias que a gente vem fazendo ao longo dos anos. A Assembleia, Francisco, para você ter uma ideia, Felipe, nos últimos 3 anos, a média, 500 milhões de reais por ano de economia, que estavam voltando esse recurso para o Tesouro do Estado. Ajudamos a pagar 13º e tudo, ajudamos a pagar policiais militares, 3 mil policiais civis, de concursos de papiloscopistas, oficial de cartório, e de um orçamento de 1,2 bi, a gente tem conseguido economizar em torno de 500 milhões de reais por ano. Que coisa boa. Então, fruto de
muito corte de despesa, corte inclusive salarial. A nossa média de corte de folha de salário nos últimos 3 anos em torno de 11%, 18, 19 e 20. Esse ano fizemos um PDV, possivelmente vamos economizar um pouquinho a mais. Aí daí para frente fica difícil de cortar. Explica para o povo o que é um PDV. PDV é um programa de incentivo para que o sujeito que já tem a idade para aposentar possa ir para casa. E ganha um presente por causa disso. Ganho lá 3 salários. Sim. Na verdade, nós temos o corpo funcional da Assembleia, um corpo que vem de muitos anos, inclusive com a fusão dos 2 estados, Guanabara e Estado do Rio de Janeiro. E os salários são, a média, significativos. Então a gente fez esse PDV para economizarmos, inclusive, a médio e longo prazo. Mas, mais que isso, essa doação, fruto dessa economia, que fizemos também para a UF, para investir em pesquisas contra o Covid, a Fiocruz, a UFRJ, então, a UERJ. Então, obrigação, isso não é favor nenhum, tá, Francisco? Sim. Felipe, isso é obrigação. Mais que isso, é para atender essas famílias, para atender esses egressos. Tem um projeto, um programa muito bacana da secretária Laura Carneiro, com o presidente do TJ, doutor Henrique, que é um escritório social para atender os egressos do sistema penitenciário, que não tem referência, não tem para onde ir, e é para atender mesmo, para dar um encaminhamento, porque senão eles voltam para as ruas e voltam a infligir as leis. Então, a gente precisa também acolher esses e também os dependentes químicos. Esses recursos serão usados para dar garantia de segurança alimentar para essas famílias, para dar garantia de albergue para esses dependentes químicos e para buscar uma saída, uma solução também para os egressos do sistema penitenciário. Então é isso, eu acho que a Assembleia faz a obrigação, faz o papel. Essa doação foi aprovada na mesa diretora, foi aprovada no plenário. E é isso, a gente precisa fazer a nossa obrigação e atender quem mais precisa. E nesse momento da pandemia, que ainda não acabou, a gente precisa atender essas famílias que estão passando fome. Não só aqui na capital, como outros municípios também do estado. Deputado André Siciliano, presidente André Siciliano, e Felipe Dávila, cientista político e pré-candidato do Novo à Presidência. Nosso papo por hoje vai parar por aqui, mas esse papo rende muito. Obrigado pela presença dos dois. O microfone para as suas despedidas, Felipe. Barbosa, muito obrigado por estar aqui com você, com o presidente André, é um prazer. É isso aqui que nós precisamos fazer na política, a conversa civilizada, o bom debate, pontos de vista distintos. É assim que nós melhoramos a qualidade da política pública e é assim que o eleitor vai melhorar a sua capacidade de escolher os melhores candidatos para governar o país. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Presidente, o microfone para suas despedidas. Obrigado, Felipe, obrigado, Francisco. É isso, a gente precisa isso, é debate de ideias. A gente tem que respeitar essa questão, a opinião do outro. Isso está faltando no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro não, graças a Deus. A gente vive um momento único, uma harmonia entre os poderes, todo mundo fazendo as suas obrigações, mas com uma paz, desde que eu me entendo, nunca vista. Mas eu queria aqui... E permaneça assim. Amém. Francisco, é só para parabenizar a direção da escola estadual Zenóbio da Costa, no município de Nilópolis, lá em Olinda, onde eu nasci, na Baixada Fluminense. Um exemplo belíssimo. E aí vai aqui os parabéns para a direção da escola, mas em especial para o professor Fernando, que há 5 anos faz esse programa na área da matemática e sempre com sucesso, dando um exemplo para o Brasil, não só para a região metropolitana, para a Baixada Fluminense, o estado, mas para o Brasil. Então, parabenizar a direção do Zenóbio da Costa, em especial o professor Fernando, que nós colhemos os depoimentos dos alunos emocionantes, de chorar, do carinho que ele trata os alunos, o exemplo que ele dá ali numa região tão sofrida que é a nossa querida Baixada Fluminense. Então, nossos aplausos para ele, agradecer a direção da Tupi, em especial aqui o Francisco. Imagina. Desejar sorte para o nosso Felipe, mas a gente vai estar em campos opostos. Sempre com alto nível, com o debate da democracia, que é isso que a gente precisa. Obrigado, senhores. Eu volto já. Até já. Super Rádio Tupi.